Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 6 da disciplina de desenho aplicado à engenharia, onde a gente vai ver um pouco mais sobre o estudo da reta. Lembram da aula passada, onde a gente fez um pouco do comentário sobre o que é a geometria descritiva e já começou a ver estudo do ponto? O estudo da reta é bem similar ao estudo do ponto, porém, na parte final, a gente vai ver algumas particularidades da épura das retas. O conteúdo, primeiro a gente vai ver o estudo das retas, as principais projeções particulares das retas em relação ao plano de projeção, a pertinência do ponto à reta, traço da reta, posição relativa de duas retas. O estudo da reta, pessoal. Admitindo que uma reta é formada por um conjunto de pontos consecutivos, a projeção de um segmento de reta sobre um plano é o lugar das projeções dos infinitos pontos que compõem o segmento de reta. O mesmo conceito da projeção do ponto. Você tem uma reta A que contém os pontos A, B, C, D. As projeções vão ser, nesse caso aqui, o afastamento A, B, C, D no plano de projeção. Os segmentos de retas paralelos ao plano de projeção. Na verdade, os segmentos de retas paralelos ao plano de projeção, eles são projetados em verdadeira grandeza e possuem dimensões idênticas às retas reais. Já os segmentos de retas perpendiculares ao plano de projeção, a projeção do ponto é apenas um ponto. Ou seja, todo segmento de reta perpendicular ao plano de projeção apresentará projeções na forma de um ponto, qualquer que seja a sua posição, a posição do plano. Todo segmento de reta oblíquo ao plano de projeção, ele apresentará a projeção em não verdadeira grandeza, ou seja, a projeção ela é reduzida à dimensão real. Vejam nas figuras. Ou seja, você tem um segmento de reta AB, porém o que é projetado no plano alfa é simplesmente esse segmento de reta aqui, ó. Ou seja, é uma fração do tamanho real da reta. Quais são os tipos de reta? Você tem a reta tipo franco-horizontal. Essa reta ela é paralela aos planos de projeção π' e π. A sua épura é representada dessa forma, onde você tem a cota e o afastamento. As projeções das retas fronto-horizontal no primeiro, segundo e terceiro diedro estão representados nas figuras, certo? Primeiro diedro, segundo diedro e terceiro diedro. Quarto diedro, retas projetadas no plano PA, no plano PP, estão representadas nas figuras. As retas projetadas no plano vertical superior, no plano vertical inferior e na linha de terra também estão representadas. É a mesma linha de raciocínio, pessoal, que vocês utilizaram na aula passada para fazer as projeções dos pontos nas épuras. As retas de topo, pessoal, elas são perpendicular a um dos planos. Nesse caso aqui, ao plano vertical. Ou seja, nesse caso, a sua cota é representada por um ponto e o seu afastamento é representado por uma reta. Aqui estão as representações, representação no primeiro diedro e segundo diedro, terceiro, quarto e no plano horizontal. Vocês vejam que, nesse caso aqui, da reta de topo perpendicular ao plano vertical, as cotas sempre são pontos. Já quando eu tenho uma reta vertical, o afastamento é representado por um ponto e as cotas são representadas por uma reta.
Aqui as representações das époras, primeiro diedro, segundo diedro e terceiro diedro, sempre o afastamento representado por um ponto e a cota por uma reta, quarto diedro e o plano vertical pilinha. A reta, outro tipo de reta é a reta horizontal ou reta de nível, onde a reta é paralela a um dos planos, porém oblíqua ao outro. Nesse caso aqui, a reta é oblíqua ao plano pi, ao plano vertical. Pilinha, perdão, ao plano vertical. Você tem a apresentação no primeiro diedro, segundo diedro e terceiro diedro, quarto diedro e no plano horizontal pi. Há outro tipo de reta, que é a reta de frente. Ela é paralela ao plano vertical e oblíqua ao plano horizontal. Tá aqui os tipos de apresentação no primeiro diedro, segundo diedro e terceiro diedro, quarto diedro e no plano, segmento no plano vertical. Outro tipo de reta é a reta de perfil, onde ela é projetada em um plano alfa, que é oblíquo, que é perpendicular ao plano vertical e ao plano horizontal. Nesse caso aqui, nenhuma das medidas, nem a cota, nem o afastamento são representados em verdadeira grandeza, pessoal. Eles são fração do tamanho total da sua reta. A reta genérica ou qualquer, ela é oblíqua tanto ao plano vertical quanto ao plano horizontal, ou seja, nenhuma das medidas são em verdadeira grandeza. Pertinência do ponto à reta. No geral, pessoal, para você definir que um ponto pertence à reta, o ponto tem que pertencer tanto ao afastamento quanto à cota. No caso dessa figura, você tem o ponto C e o ponto D, e a reta AB. O ponto D, ele pertence à reta, pois o afastamento dele está coincidente com o afastamento da reta AB, e a cota do ponto D', o ponto D, né, que é o D', também pertence à cota da reta AB. Já o ponto C, ele não pertence à reta, pois o seu afastamento é igual, porém a sua cota não pertence à cota da reta AB. Essas três figuras nós temos que a figura 1, o ponto B' pertence à reta R, pois a sua cota pertence à reta R, a cota da reta R, e o seu afastamento pertence à cota do afastamento da reta R. Já a figura 2 não pertence, pois aqui, vejam que a cota do ponto A está sobre o afastamento da reta. E o afastamento do ponto A está sobre a cota da reta, ou seja, não pertence. E a figura 3, o ponto C pertence à reta, pois a cota do ponto C pertence à cota do ponto R, e o afastamento do ponto C pertence ao afastamento do ponto R. Para que um ponto pertença à reta vertical, basta que a sua projeção horizontal coincida com a projeção horizontal da reta, que é reduzida a um ponto. A regra geral de pertinência do ponto e reta apresentada anteriormente possui uma exceção, no caso da reta de perfil, pessoal. Não é suficiente para projeções do ponto estejam sobre as projeções do mesmo nome da reta, para que o ponto pertença a ela, como pode se ver na figura a seguir. O que acontece, pessoal? Para que vocês possam dizer que a reta de perfil, que o ponto pertence à reta na reta de perfil, vocês têm que fazer o que, pessoal? Pegar tanto o afastamento quanto a cota, fazer essa figura auxiliar. Peguem o afastamento, reproduzam na linha de terra, sempre se lembrando que a distância da linha de terra para o ponto A é igual à distância da linha de terra a esse ponto A1.
A distância da linha de terra até o ponto C é igual à distância da linha de terra até o ponto C1, e assim por diante. E desenhe essa reta, que seria a reta projetada no plano de perfil. Depois, façam a mesma coisa para o ponto e vejam se essa projeção do ponto pertence à reta. Nesse caso, C1 não pertence à reta A1 e A2. Nesse caso, a reta M1 pertence ao ponto B1 e B2. A reta B1 e B2. A1 e B1. Posições relativas de duas retas. Duas retas podem ser coplanares ou não coplanares, ou seja, quando são coplanares, são retas que estão no mesmo plano, e não coplanares são retas que estão em planos distintos. As retas, elas podem ser ainda coplanares, podem ser paralelas ou concorrentes. Nos casos, as retas paralelas e as retas concorrentes. As retas concorrentes, elas podem ser o ponto em que as projeções verticais se interceptam, encontram-se na mesma linha chamada do ponto, aqui, ó. Essa linha média é onde elas se interceptam, encontram na mesma linha. Duas projeções do mesmo nome coincidem uma com a outra, e as outras duas se interceptam, certo? Que é o caso aqui, ó. As duas se interceptam e aqui são coincidentes. Uma das projeções das retas é um ponto localizado sobre a projeção do mesmo nome da outra reta. Nesse caso, estão incluídas as retas de topo e vertical. Ou seja, eu tenho uma reta concorrente com a outra e tenho um ponto representado pela reta S, no caso, e a reta E. Retas paralelas. As projeções do mesmo nome das duas retas são paralelas, ou seja, as cotas são paralelas e os afastamentos também são paralelos. Duas projeções do mesmo nome coincidem e as outras duas são paralelas. No caso, as cotas são paralelas e os afastamentos são coincidentes. Duas projeções do mesmo nome estão reduzidas a um ponto e a outra reta, é o caso das retas verticais e das retas de topo. As cotas são retas e os afastamentos são pontos. É importante salientar que duas retas só serão paralelas se forem do mesmo tipo, ou seja, uma reta fronto-horizontal só pode ser paralela a uma reta fronto-horizontal, e assim por diante. As retas de perfil situadas no mesmo plano de perfil. Quando duas retas de perfil situam-se no mesmo plano de perfil, na mesma abscissa, suas projeções de mesmo nome estão sobrepostas. Nesse caso, as retas são coplanares e podem ser paralelas ou concorrentes. Pessoal, para vocês enxergarem se as retas são paralelas ou concorrentes, vocês devem fazer o mesmo estudo que foi feito para saber se o ponto é pertinente à reta de perfil, ou seja, pega todo o afastamento, desenha na linha de terra, faz a representação das duas retas e vê se elas são concorrentes ou se elas são paralelas, pessoal. No caso das retas de perfil situadas em planos de perfis diferentes, quando duas retas de perfil situam-se em planos diferentes, em abscissas diferentes, as suas projeções de mesmo nome são paralelas. O que acontece, pessoal? Quando eles estão em planos diferentes, o que vai diferenciar é o quê? É a abscissa, ou seja, a distância para um ponto O, que é a origem. Vocês devem fazer a mesma análise para ver se as retas são paralelas ou se elas são reversas. Por que elas não são concorrentes, pessoal? Porque elas não estão no mesmo plano. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de estudo de reta. Não esqueçam de comentar, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar. Lembrando que de mais conteúdos, vocês têm que procurar nos canais do YouTube, têm que procurar nos demais estudos de geometria descritiva. Espero ter ajudado. Valeu, até a próxima aula. Forte abraço, pessoal.